Olá, meus queridos, tudo certinho? Muito bem, gente. Agora a gente vai ver aqui um outro tipo de equação da reta, tá? Nós já vimos equação geral da reta, equação reduzida da reta, nós já vimos equação segmentar da reta e agora equação paramétrica da reta, certo? Essa equação paramétrica, tá? As coordenadas x, y dos pontos dessa reta, né, elas são escritas em função de uma terceira variável, tá? É uma variável t, então a gente chama de parâmetro, tá? Parâmetro t, tudo bem? Então, professor, como é que a gente vai trabalhar com uma equação da reta envolvendo x, y e mais uma variável t? Bom, nós escrevemos duas equações, tá? Ou seja, é como se fosse um sistema, tá bom? Então vamos entender como é que funciona essa ideia aí, certo? Por exemplo aqui, ó, os pontos de uma reta R satisfazem as equações. Vamos selecionar essas equações aqui para vocês entenderem. A primeira equação é a equação x igual a 1 mais t. E a segunda equação, y igual a 3 menos 2t. Como vocês podem ver, o parâmetro t já está ali, ó, bonitinho, certo? Muito bem. Qual é o mistério disso aqui? Bom, primeiro, o t tem que pertencer aos reais. Todo mundo sabe quem são os números reais, certo? Espero que você já saiba. Tá, pessoal? Então, olha só, como é que eu vou representar esta reta aqui, que está na forma paramétrica? Como é que eu vou representá-la graficamente? Bom, nós iremos atribuir valores para o t, tá? Atribuindo valores para o t, nós vamos encontrar o x e o y, certo? Então aqui está pronto uma tabelinha, um quadro para vocês verem, tá? Vejam bem, se o t for menos 1, aí substitui lá 1 menos 1, x é 0. Substitui aqui menos 1, nós vamos ter 3 menos 2 vezes menos 1, dá mais 2, 3 mais 2, 5, está aqui. Então nós temos o ponto 0 e 5, está marcado ali, 0 e 5, está aqui ele, ó, tá? Muito bem. Se a gente atribuir o valor 0 para o t, nós vamos ter o x igual a 1 e vamos ter o y igual a 3, dá o ponto 1 e 3, 1 e 3, está marcado aqui. E assim sucessivamente, certo? A gente sabe que para traçar o gráfico de uma reta, o gráfico de uma função do primeiro grau, que também o gráfico é uma reta, é necessário apenas 2 pontos, porque 2 pontos determinam uma única reta, tá? Essa é uma definição lá da geometria. Todos devem saber essa definição. Então aqui esse quadro ele mostra vários pontos, porém, olha os 3 pontinhos aqui, significa vai infinitamente, tá ok? Maravilha. Então, gente, está aqui, ó, esta é a função. A partir do gráfico da função, a gente consegue determinar a equação da reta da forma geral, a gente consegue determinar na forma reduzida, a gente consegue determinar na forma segmentária e assim sucessivamente, tá? Muito bem. A questão toda agora é a seguinte, ó, a equação geral dr pode ser obtida, primeiro, circulei em vermelho, tomando-se 2 pontos quaisquer acima e estabelecendo a condição de alinhamento. Para tudo então, presta atenção. Ó, atribuí valores para o t, encontrei o x e o y, beleza. Feito isso, eu pego 2 pontos quaisquer aqui, 2 pontos qualquer, né, como eu já falei, eu falo em aula, né? Então nós temos aqui este ponto aqui, por exemplo, o ponto 0,5, tá? E, por exemplo, vamos pegar um outro ponto aqui, esse aqui pode ser, tá? Peguei esses 2 pontos, o 0,5 e esse outro ponto que é o ponto 1 e 3, tá? Ambos os pontos nós descobrimos aqui pelo quadrinho, tá bom? Professor, então quer dizer que para descobrir eu posso fazer condição de alinhamento de 3 pontos? Claro, sabendo os 2 pontos, então a gente consegue colocar esses 2 pontos, né, no chiqueirinho, tá? Como é que é o chiqueirinho? Primeiro ponto, 0,5, segundo ponto, 1 e 3, o terceiro ponto é um ponto genérico, o ponto genérico é um ponto qualquer sobre um ponto qualquer, né, sobre a reta, perfeito? E repetimos o primeiro ponto no último. Maravilha. Igualamos a zero. Por que a gente deve igualar a zero?
porque nós estamos falando que os pontos pertencem a uma mesma reta, ou seja, estão alinhados, são colineares. Tá? Então é uma condição para eles estarem na mesma reta, é o determinante dar zero. Por que eu coloquei o ponto 0,5 como primeiro ponto? Porque eu devo repetir ele lá na última coluna. E como tem bastante zeros, vai facilitar os cálculos, tá certo? Então nós devemos começar multiplicando pelo primeiro elemento, que é o A11, tá? Linha 1, coluna 1, que vale zero. Multiplicando então aqui, nós teremos a seguinte situação: 0 vezes 3, 0, 1 vezes y, y. X vezes 5, 5x. Agora a gente sabe que multiplica de baixo para cima, trocando o sinal, tá? 5 vezes 1, 5, vem menos 5. 3 vezes x, 3x, vem menos 3x, tá? Y vezes 0, 0, igual a 0. Ou seja, nós vamos juntar x com x, y com y, e o que não tem x não tem y, com o que não tem x e o que não tem y, certo? Então vamos lá. 5x menos 3x vai dar 2x mais y menos 5 igual a 0. Isso que nós acabamos de descobrir aqui é nada mais, nada menos do que a equação geral da reta, certo? Equação geral da reta. Maravilha. Agora, será que é possível encontrar a equação reduzida? Bom, é óbvio que sim, tá? Todo mundo sabe que é só isolar o y aqui, que encontramos a equação reduzida, tá? Muito bem. Uma outra forma de encontrar a equação geral é resolver um sistema, tá? Como é que a gente resolve um sistema? A gente tem que pegar dois pontos já descobertos, né? Ou seja, nós temos vários pontos aqui, eu posso pegar qualquer um desses pontos aqui, só que eu tenho que pegar apenas dois pontos, tá? Então, escolhendo dois pontos desses todos que nós temos aqui, eu posso fazer a seguinte coisa. Eu sei que a equação de uma reta, a reduzida de uma reta, ela tem a seguinte expressão: ax mais b, tá? Então, sabendo dois pontos, vamos pegar, por exemplo, os pontos 0, 5, vamos mudar agora, vamos pegar o ponto 2 e 1, né? Porque o pessoal não falar aí depois, mas vocês pegam sempre os mesmos pontos. Não, vamos pegar o ponto diferente, então vamos ver o que vai acontecer.